Olá, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu, de vez em quando, venho trazendo alguma mensagem, algo que vem no meu coração, algo que me perguntam, e aqui é uma forma de conseguir expandir, de conseguir trazer mais pessoas, de mostrar para mais pessoas. E algo que algumas pessoas me perguntaram essa semana, e eu senti de vir aqui compartilhar, é sobre o medo de um relacionamento, o medo de um novo. Uma pessoa me perguntou, Tati, eu tenho vontade de me relacionar, mas o medo ele domina eu. Não consigo ir para frente porque parece que não é para eu ir. Ou, tipo, eu já tô com aquela sensação que não vai dar certo, que me trava, que não vai. Eu super entendo porque já passei por essa situação. Eu vou compartilhar aqui. Mas antes disso, já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem dessa. Eu sei que tem muitas mulheres que precisam de um direcionamento, de uma clareza e tudo mais. E aqui é algo que vai conseguir ajudar, vai tocar no coração de alguém, né? Tudo isso é para trazer uma clareza e tocar no coração de alguém de verdade. Então vamos lá. E eu recebi essa pergunta falando sobre o medo, que quer um relacionamento, mas na mesma forma o medo domina. Às vezes uma pessoa começa a conversar, ela começa a se entregar demais, criar muita expectativa, aí quando vê, a pessoa não tá mais interessada nela, ela acaba não conseguindo seguir o relacionamento. E isso vai trazendo lá para o cérebro que realmente não é para você. E aí vai gerando esses gatilhos no cérebro. O que acontece? O seu consciente, ele sabe o que ele quer. Ele quer um relacionamento. Quero casar, quero ter filhos. Só que na hora da ação, na hora que acontece, na hora que alguém te conhece, que vem te procurar, acontece que vem gatilhos de coisas antigas que aconteceram na sua vida, de traumas. Então, se você teve vários relacionamentos frustrados, o que acontece? A sua mente vai estar falando para você que não é para se relacionar, que não é para você. E isso, o que acontece? É lá no inconsciente. Isso vai lá para o inconsciente do seu cérebro e você sabe que você quer, mas o inconsciente ele está dominando você. E o que precisa ser feito? Precisa reprogramar, fazer uma reprogramação emocional para que você consiga ir para o próximo nível. Eu sei que comigo aconteceu muito isso, então eu chego num ponto que eu não queria mais me relacionar, porque eu tive bastante decepções amorosas, né? Dos 18 aos 26 anos ali, então eu tive bastante decepções e isso fez com que eu não quisesse mais. Eu não quero mais, eu vou ficar solteira e tal. E fiquei assim por um bom período, né? Porque eu achava que não era pra mim, que o amor não era pra mim. E o que acontece? A, a minha família, meu pai e minha mãe não tiveram um relacionamento muito bom. E quando eu fui crescendo na vida adulta ali, eu fui absorvendo tudo que eu tive de vivência do meu pai e da minha mãe, lá na infância. E a criança, até os 7 anos, tudo que ela recebe até os 7 anos fica gravado lá no inconsciente. Então, se você cresce, se a criança cresce com um ambiente de briga, um ambiente de rejeição, de abandono, a criança ela vai crescendo com vários traumas até a vida adulta. E chega na vida adulta, ela já está com várias coisas instaladas lá dentro do inconsciente. E isso vai fazendo com que ela vai tendo relacionamentos frustrados, coisas frustradas. Então, por exemplo, eu tinha muita ferida de abandono, de rejeição. E, e era porque, o que acontece? Eu, quando era criança, eu, às vezes esperava o meu pai chegar em casa e ele demorava, às vezes ele demorava 2, 3 dias para chegar em casa. E eu ficava muito na janela esperando ele chegar, ficava lá. E aí ele não vinha, não vinha, não vinha. E aí a criança, o que que ela vai instalando na mente dela, no inconsciente dela? Que o pai abandonou ela. Ela já estava crescendo com isso. E aí chega na vida adulta,
que que você faz? O que que eu fazia? Muitas vezes eu ia atrás do cara, por quê? Porque o meu pai, porque dessa forma eu seguraria ele, talvez, né? No meu inconsciente me mostrava que se eu fizesse isso, talvez ele ficaria na minha vida. E só que o que vai acontecendo na sua vida? Não é assim que funciona, né? A gente sabe. E aí com essas coisas que vai acontecendo na infância, você vai gerando vários traumas. E isso é um, né? Mas são vários. Eu sei que hoje tem muitas mulheres com muitos problemas de paternidade, e, enfim, em várias coisas. E aí, como que eu fui tratando isso, eu fui entendendo, eu fui buscando. Quando chegou num ponto que eu vi que tinha algo errado, que não era assim que funcionava, eu comecei a, opa, ligar um alerta. Eu disse, cara, não é assim. Por que que eu tô fazendo isso? Não tem que ser assim. Eu comecei a olhar casais, comecei a me inspirar em casais diferentes. Eu pensei, meu, olha só, será que tem como ter um relacionamento assim? Sabe? Porque quando você cresce com um relacionamento frustrado, às vezes ao seu redor não tem nenhum casamento bom. Aí você olha, meu, casamento é horrível, né? E as pessoas às vezes falam, casamento é uma coisa horrível. Até tem alguns memes que eles falam, meu, casar, pra que casar? Não vou casar, né? Então, assim, aí você vai crescendo com essas coisas, as informações que vão entrando na sua mente. E você cresce, cresce, cresce. E se instala na sua mente e você já fica com o consciente dizendo, não, isso não é pra mim. E às vezes você vai querer se relacionar, mas aquilo fica gritando dentro de você, dizendo, não é pra mim, não faz parte, não é pra mim. E aí como que eu fui me tratando disso? Foi eu entendendo. Primeiro você tem que ter a clareza, ter a consciência que isso tá errado, que não é certo você ir atrás da pessoa, que não é certo você aceitar migalhas, que não é certo você fazer o papel de homem, né? Na medida que você tem a clareza, que você tem a consciência de que algo não está certo e que você consegue identificar o que está acontecendo, você começa o processo de mudança. Só que esse processo ele tem que ser contínuo. É um processo meu. Eu sei que sei que tá acontecendo isso. Eu sei que tá errado. Então, por exemplo, eu era uma mulher super masculina, super assim. Tanto que eu tive um relacionamento onde eu era muito masculina e automaticamente deixei ele no papel feminino. Porque é a mulher que ela transforma o homem, né? E como eu coloquei a minha energia muito alta de masculino, automaticamente ele ficou na energia feminina. E isso afetou, porque fica pesado para a mulher trabalhar na energia masculina. E é lógico que eu ainda estou num processo, eu ainda estou mudando, ainda tem muita coisa a melhorar, mas o importante é que eu sei, o importante é que está aqui dentro, eu sei que é um processo para cada vez melhorar. E isso que eu quero, é isso que eu busco ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Então, na medida que você entende que você quer mudar, você começa o seu processo, começa a fazer terapia, começa a acessar ambientes novos, acessar pessoas novas, porque não tem como você mudar se você não fazer nada de diferente. Aí é o primeiro ponto. Quero me relacionar. Você tá só em casa, só orando, não sai para lado nenhum, não faz nada diferente, não vai em ambientes novos, não aparece, não cuida de si às vezes, né? Muitas mulheres eu vejo que não têm esse autocuidado, ir para academia, fazer algum negócio, criar um negócio, é, cuidar da sua saúde, da rotina, de cabelo, unha, né? Ter esses cuidados. Porque eu não tinha muito, eu não tinha, sabe? Eu treinava só, comia mais certo, só que eu não tinha esses hábitos de autocuidado. Então, na medida que eu fui trabalhando isso, foi aumentando minha autoconfiança, eu fui se sentindo melhor, eu fui me relacionando melhor comigo, fui me amando mais, né? Então, isso é super importante. E o ponto-chave foi a aproximação de Deus, né? Que é o que faltava realmente na minha vida. Eu disse, meu, tá,
as coisas estavam fluindo, né? Quando eu comecei meu processo de mudança de mente, essas coisas, eu disse, meu, tá tudo certo, tá caminhando, mas ainda preciso de algo, né? Aí eu tive esse encontro com Deus, que aí foi para cima, aí ele que foi me guiando, né? Mas na medida que você quer mudar, que você está com o coração aberto, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo. Então, como eu falei no tema no início, como que eu paro com esse medo? Como que eu tiro esse medo? Como que eu vou para frente? Que eu deixo o homem vir até a mim? Precisa primeiro se conectar com o Criador, acessar a paternidade de Deus, porque, ó, na medida que eu acessei essa paternidade, que eu consegui me curar. Porque as mulheres que vão atrás do homem, que buscam validação, essas questões aí, é porque falta paternidade. Então, muitas mulheres não tiveram esse perdão com o pai, não tiveram uma história muito linda com o pai, não tiveram um pai presente, e aí acabam jogando a fuga toda, buscando em homens, né? Buscando buscar amor em homens, sendo que o nosso Criador, que é o que pode todas as coisas, né? Então, na medida que realmente eu tive essa cura com o pai, né? Aí eu consegui me libertar, consegui seguir o que precisava fazer, né? Hoje, nossa, eu tenho um amor gigante pelo meu pai e pela minha mãe, né? Perdoei o meu pai, né? Então, a gente sabe que precisa ter isso para que você consiga acessar o novo e realmente deixar Deus trabalhar dentro de você, no seu coração, né? E eu sei que para você perder realmente o medo, para que você tenha um relacionamento saudável, é você se entregar realmente, deixar ser lapidada, deixar ser curada e principalmente se amar. Esse é o principal ponto, né? Se amar, se cuidar, aumentar a sua autoconfiança, sua autoestima, ter o cuidado com o corpo. Quanto mais você se cuidar, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você cuida de você, porque tem uma ordem: Deus, você, família e trabalho. Se você não está bem com você, você vai acabar buscando em outras pessoas. Então, primeiro se curar, primeiro deixar ele te lapidar, para que aí você consiga transparecer o amor que vem de dentro de você. Porque quando você tá bem, quando você tá com amor e você encontra outra pessoa com esse amor, isso é um transbordo, isso transborda na vida dos dois. Agora, se você não tem esse cuidado, se você não vai na academia, se você não se admira, isso é super importante, se admirar. Se você não tem um negócio próprio, não faz uma coisa diferente, uma corrida, seja no grupo de mulheres, cuidar do corpo, da saúde da unha, do cabelo, né? Ter esses cuidados. Se você não faz isso, se você não se admira, como que a outra pessoa vai se admirar? Então, é buscar todos os dias, todos os dias, todos os dias essa admiração. Se tá para baixo, começa a declarar coisa positiva, sai na rua, vai correr, vai fazer algo diferente e não fica alimentando pensamentos ruins, porque quanto mais se alimenta de coisas ruins, mais coisa ruim vai vir. Então, mesmo que tá fraca, se fortaleça, coloque palavras positivas, se alimente de coisas boas, porque aí você vai conseguindo cada vez mais ficar mais forte. E aí, quando o homem aparecer, que ele te encontrar, você vai ser tão leve, que você vai estar tão cuidando de você, que vai ser leve demais, que vai ser um transbordo, que vai fluir. Então é isso. Hoje, o relacionamento que eu tô vivendo foi dessa forma que aconteceu. Eu estava numa versão muito boa, eu estava me cuidando, eu estava muito próxima de Deus. Estou ainda, né? Mas que eu digo, no momento que ele me encontrou, eu estava cuidando de mim, eu estava com meus negócios rodando. Então, foi acontecendo, foi fluindo, foi algo que, sabe quando você não percebe? Porque senão você fica ali querendo forçar algo que não é para você estar. Então, se lapide, deixa ser tratada, cuide do seu coração, cuide da sua mente.
e com certeza as coisas irão acontecer. Não esquece de mandar esse vídeo para quem precisa ouvir. E pode escrever aqui nos comentários. Escreve aqui nos comentários algum tema, algo que você quer me perguntar, que eu posso gravar para um próximo vídeo. Até mais!